Regras, muitas incompreensíveis nós temos na saúde, essas sim que podem ser questionadas. A Thaisa Barcelos, essa semana, ela esteve envolvida com uma cobertura jornalística. Quando nós temos um problema, logo queremos participar da busca pela solução. E para a família do seu Anísio, o encaminhamento dele, talvez, para o Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú. Ontem você esteve em Agudos para falar com a família, para que hoje a gente apresentasse essa reportagem. Não deu tempo, Thaisa? Bem-vinda, bom trabalho. Pois é, Rodrigo, não deu tempo. Obrigada, boa tarde para você, boa tarde a todos dentro do possível. Seu Anísio Mendes de Moraes, de 72 anos, não resistiu, não deu tempo. Ele que teve a vaga solicitada no CROSS, ele que estava internado dentro da UPA de Agudos. A vaga foi solicitada no dia 13, ele deu entrada no dia 12 na unidade. E desde então a família aguardava ansiosamente, de forma urgente, por uma vaga para o seu Anísio. E a gente veio registrar a reclamação dessa família, a indignação, ontem mesmo pela manhã. A gente estava aqui na cidade de Agudos por volta das 10 horas da manhã, registrando, conversando com a neta, conversando também com a esposa do seu Anísio, de 84 anos, e falando sobre essa revolta da família, aguardando por uma vaga, Rodrigo, aguardando por vaga, e ficou esperando, até que, infelizmente, chegou a notícia ontem, por volta das 6h20 da noite, de que o seu Anísio Mendes de Moraes não resistiu e acabou morrendo dentro da UPA de Agudos, Rodrigo. Só que essa história, desde quando ele entrou aqui no dia 12 de junho, na UPA de Agudos, que ele deu entrada com um quadro gripal, porque não estava se alimentando direito, essa história já vem sendo arrastada, segundo a família, há pelo menos 2 anos. Porque há cerca de 2 anos ele foi diagnosticado com uma suspeita de câncer de próstata, deveria ter passado por uma cirurgia pelo SUS, uma cirurgia que nunca aconteceu, e há cerca de 1 mês, no mês de maio, ele também deu entrada na mesma UPA de Agudos com uma situação severa de anemia, segundo o médico que atende ele no postinho aqui na cidade, diz que foi feito o exame dentro da UPA, que estava ali, segundo a família, indicando anemia severa, que ele não deveria ter sido liberado, e assim ele foi. Foi liberado, voltou para casa e retornou para a UPA de Agudos neste último dia 12 de junho com um quadro gripal, porque não estava se alimentando direito. E infelizmente, Rodrigo, ele que entrou bem, segundo a família, saiu da forma como está sendo hoje, aqui. Nós estamos em frente ao velório municipal na cidade de Agudos, onde está sendo velado o corpo de Anísio Mendes, de 72 anos. Eu vou conversar, então, mais uma vez com a Pamela. Não tivemos tempo, para exibir essa reportagem e a família estava aflita com essa situação, justamente pedindo socorro, e acionou a gente aqui da Record. E a Pamela vai falar comigo novamente agora, certamente em outras condições, estão dentro do possível. Pamela, desde já, nossa solidariedade de toda a equipe da Record Paulista. A gente fez o nosso trabalho de vir aqui registrar essa reclamação. Não gostaríamos também de ter tido essa notícia, gostaríamos de ter pelo menos a vaga dele e ter entendido que tudo foi feito. E, na verdade, a sensação que vocês têm é de que faltou muito, né? Sim. É uma sensação assim que ele não teve nem oportunidade de lutar pela vida com dignidade. A gente só queria uma vaga para o meu avô ser cuidado como ele merecia, com dignidade, como todo ser humano deveria ter dignidade. E ele não teve, ele foi tratado como nada, como objeto, como um lixo. E a gente só brigando por uma vaga, que é direito nosso. A gente paga imposto, a gente temos esse direito. E meu avô não teve nem chance de lutar pela vida. E a gente não conseguimos nem a vaga que a gente estava tanto esperando, que era a chance, a esperança que a gente tinha. Era essa vaga, bendita vaga, que nunca aconteceu. Quando ele entrou no dia 12 de junho, você estava lá. Aliás, você acompanhou todos os passos dele dentro da UPA aqui de Agudos. Sim. Ele entrou com as próprias pernas, andando, falando e saiu de lá sem vida. Quando ele entrou no dia 12, quadro gripal, porque não estava se alimentando direito. Inclusive, a Pamela chegou a encaminhar para a gente, Rodrigo, essas imagens do seu Anísio, que são bem fortes. Ele estava bem magro, debilitado.
Isso depois que ele entrou na UPA, porque a situação dele teria se agravado a partir dali, da entrada na unidade? Sim, se agravou mais ainda, porque ele já sempre foi bem magro, porém, ainda ele estava falando, caminhava, eu dava comida na boca dele, ele comia. Aí, de repente, suspeitaram de uma tuberculose e câncer de pulmão. E deixaram ele no isolamento e ali ficou. Ficou. Daí, depois veio um médico, olhou, que estava bem visível na urina dele, pus. Falou assim que ele estava com uma infecção fortíssima. E ninguém fez nada. Daí esse médico Ele ficou cerca de 4 dias ali, segundo você me contou, e numa situação que não davam a devida atenção, na Exatamente. sua opinião. Foi só depois que chegou um médico que olhou a urina dele que a história começou a mudar. Sim, que daí deram antibiótico para ele, porque até então estava dando só soro, porque ele estava com uma suspeita de tuberculose e de câncer, só que ele gemia de dor, Aí na segunda-feira, quando ele teve para mim foi uma convulsão ainda no meu colo, ele começou a se torcer todo. Ainda o meu tio estava comigo, ele foi lá chamar o médico olhou para a cara dele e falou assim: "Ele está normal". Daí nisso meu avô estava com o olhar fixo para um lado, boca aberta e não falava mais. E ele falou que estava normal. E depois disso meu avô só gemia de dor e não fizeram nada. Chegou a ouvir do próprio médico que ele estava normal. Ouvi do próprio médico que ele estava normal. Simplesmente está normal. Aí na quarta-feira, o outro médico foi lá, olhou e falou assim: como que um paciente com suspeita de câncer gemendo desse jeito, vocês não dão uma medicação para dor? Colocou ele na UTI. E mesmo assim, nada de vaga. Aí eles dizem que o Amaral Carvalho negou. O Amaral Carvalho entrou em contato comigo e disse assim que não tinha um laudo comprovando o câncer de pulmão, que eles deveriam colocar no hospital geral para solicitar em qualquer outra unidade. Porque se fosse mesmo já um laudo comprovando, eles jamais negariam a vaga. E meus avós foram contribuintes com o Amaral Carvalho a vida inteira. Aí a gente fica, o que fazer? A gente ficou de um lado para o outro, daí foi quando eu pensei em buscar vocês para ver se a gente conseguiria essa bendita vaga. Mas infelizmente não deu tempo, porque na tarde de ontem a gente foi na visita, entubaram ele por volta das 5h30 da tarde, mais ou menos, e ele veio a óbito já às 6. Então nem numa hora. Na visita de ontem você nem conseguiu vê-lo? Consegui ver. Ele deu ainda, parece um suspiro, assim, ele conheceu eu, meu tio, minha mãe, ele ainda se mexeu. Aí foi só o pastor ir fazer uma oração, daí voltou para casa e recebeu uma notícia. E não deu nenhuma hora de entubamento. E ele estava saturando 98, 92, e simplesmente entubaram, sem falar com a família, sem falar nada. E a gente não sabe até agora nem a causa da morte, porque nem o atestado de óbito a gente pegou ainda. E vocês também não sabem por que entubaram ele? Sabemos por que entubamos. Porque, na minha opinião, mesmo que eu não sou profissional da saúde, um paciente saturando 98 a 92 não teria necessidade de intubação. Ele estava saturando melhor que eu. Ele ainda estava saturando melhor que eu. E, Pamela, vocês reclamam dessa negligência médica não desde o dia 12 de junho, mas desde antes. Desde há um mês, quando ele esteve na mesma UPA de Agudos, precisando de atendimento. Sim, porque se tivesse ouvido o médico que tratava ele para fazer alguma coisa, meu avô estava aqui ainda. O médico do postinho que tratava ele. Falaram que ele era louco, ele era maluco, mas só que o único certo da história era ele. Porque ele viu desde o início, ele já previu o que ia acontecer. Ele mandou até uma carta pra gente levar pra UPA, pra levar ele. Só que assim, soro pra casa, simplesmente deixou ali, a Deus dará. Seja o que Deus quiser, e olha lá. Porque nem olhar ele, eles olhavam direito. Às vezes ele engasgava, às vezes a gente precisava de ajuda, chamava, eles demoravam coisa de 2, 3 horas para ir lá no quarto para ver ele, porque ele estava no isolamento. Tratava ele como se ele tivesse alguma coisa contagiosa. Só que não tinha nada comprovando a doença dele ali. E assim, daí depois simplesmente levaram ele lá e não deu nem tempo da gente brigar pela vida dele. Era só isso que a gente queria. Um direito dele. Para ele, pelo menos, falecer com dignidade, mas ele não teve dignidade. E a saúde dele começou a deteriorar já há 2 anos, quando deveria ter recebido um atendimento também mais específico, quando houve uma suspeita de câncer de próstata. Exato. Era para ele ter feito uma raspagem na próstata há 2 anos atrás, pelo Hospital de Base Bauru, e foi enrolando. Faz exame, refaz o exame, agenda lá, fica aguardando ligação e nada. Foi piorando, que daí agravou o rim, bexiga, tudo. Foi agravando conforme isso. Se tivesse feito lá atrás também, talvez não chegaria nesse estado também. Pamela, segundo vocês da família, foi a morosidade, o atraso, a demora do atendimento público que chegou no ponto em que nós estamos hoje enterrando o seu Anísio de 72 anos. Correto. Porque se tivesse feito coisa lá atrás pelo meu avô não tinha falecido. Ele não teve nenhum direito de lutar pela vida dele. Ele entrou andando, falando e saiu de lá sem vida. E a gente não pôde fazer nada. Infelizmente, a gente não pôde fazer nada. Por causa dessa saúde.
infelizmente, o SUS. O que vocês querem agora, Pamela? Justiça para não acontecer com outra família a dor do luto. Se não tivesse tirado o plantão, que é diminuído o plantão dos médicos da UPA, não teria só carniceiro, que ali é um açougue. Eles não estão preparados. Eles não estão preparados para cuidar de vida. Eles deveriam salvar a vida, não enterrar mais vida. Porque assim, eles diminuíram o plantão da saúde. Saúde é o que mais precisa. Eles não deveriam fazer isso, tocar na saúde. Toquem em qualquer outra coisa, mas a saúde não. A saúde é necessária. Obrigada pelo seu depoimento, né, numa situação de dor, falando com a gente, torcendo para que outras famílias não passem pela mesma situação. E tá aí, Rodrigo, é a palavra do povo e a gente veio ouvir o povo que segue revoltado, né, buscando por justiça diante dessa situação. Tá ali, ó, a plaquinha do seu Anísio Mendes de Moraes, de 72 anos, que será sepultado hoje às 4 horas da tarde. Rodrigo, a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde aqui de Agudos, mas até o momento não tivemos nenhuma resposta, nenhuma nota foi nos enviada e a gente aguarda para saber da visão deles o que aconteceu, né? A gente ouviu também esse lado. Também entramos em contato com o Hospital Amaral Carvalho de Jaú, que ficou de mandar uma nota para a gente e até para a Central de Regulação de Vagas, né? O CROSS, que a gente fala tanto aqui e a gente conta tanto no nosso jornalismo de gente que morre à espera de vaga. Também estamos aguardando uma resposta dessa Central de Regulação de Vagas do Estado de São Paulo. Assim que a gente tiver informações, a gente retorna aqui no nosso Balanço Geral.